Polícia Militar da Bahia e Corpo de Bombeiros da Bahia. Vai ter redação e a banca é FCC. Eu já fiz um vídeo aqui analisando junto com vocês o edital, né? Para vocês entenderem, para não ficar dúvida, tá? Então agora eu vou junto com vocês mostrar assim o ideal, o planejamento, como estruturar, como entender, como é o gênero, tá? Pra gente falar mesmo de estrutura da redação. Então, é uma aula para você ficar afiadinho em relação a FCC, porque tudo pode aparecer na FCC, né? Uma caixinha de surpresas assim. Então, para isso que eu preparei essa aula, que eu quero sempre te ajudar a entender o que você precisa fazer na banca. Oi, meus amores, tudo bem? Eu sou a Chay, prof de português e redação aqui do Português Sucesso. E já que a gente tem esse edital e a prova, né, é preciso assim que você realmente se dedique, tá? Que você pratique bastante a redação, porque é uma prova que vai ter muitos candidatos e muita gente preparada, mas também tem muita vaga. Então, você tem muita chance, tudo é muito nesse concurso, né? E eu quero ajudar você, claro, a ir cada vez melhor, né? Nessa prova, eu acho que é muito importante para vocês. Eu vou espelhar minha tela aqui, porque eu gosto de ir mostrando, desenhando e a gente ir conversando junto. Enquanto isso, eu vou pedir para você deixar o seu like, ativar a notificação e ficar aqui por dentro do canal. Também te lembrar que eu tenho um curso que chama Redação de Sucesso. Tem, né, toda a análise de edital aqui para FCC, toda a estrutura e vai te ajudar muito, assim, a mandar muito bem nesse concurso público. Eu quero ter você sendo meu aluno e junto comigo. Agora que eu tô aqui em cima e você já me conhece, sabe como é a nossa metodologia, a gente vai pensar o quê? A gente tem aqui, ó, vamos lá, indicadores, análises, coisas que são bem importantes pra gente, né? A gente tem qual é a banca, né? Qual é o nosso centro aqui de dados, FCC, tá? O que a gente precisa, o que a gente quer, o que é importante pra gente em relação aí a essa banquinha que se chama Fundação Carlos Chagas, tá? A gente tem de informação tanto para PM, né, quanto para o Corpo de Bombeiros Militar, tá? Para os dois aqui, que é o mesmo edital. A gente tem informação. Qual é o tipo de texto? Ó, a gente tem um texto dissertativo, argumentativo. Quantas linhas, Chay? 30 linhas, né? Valorização das notas, tá? Maior valorização das notas está primeiro no conteúdo, ok? Opa, coisa ficou errada aqui. Está primeiro no conteúdo, né? O que a gente tem de maior pontuação. Depois a gente tem segundo, maior pontuação, estrutura, tá? E em terceiro, a gente tem a expressão. Como eu já falei para vocês num vídeo anterior, quando eu analisei o edital, por que o conteúdo é o que tem maior pontuação? Porque ele é o que tem mais chance do aluno errar, conteúdo. Então, a gente vai colocar isso com maior pontuação, porque a gente quer os melhores. Depois, a estrutura, porque o aluno tende, às vezes, a esquecer como que é o texto dissertativo argumentativo, falta tese, falta posicionamento, muita gente peca nisso, então vamos colocar muito alto isso. Por que que a expressão, que tanto a gente teme a língua portuguesa, mas a expressão vale um pouco menos? Ela vale um pouco menos porque a gente tem pessoas bem preparadas, então eles já sabem que língua portuguesa, neste momento, não vai ser um problema para eliminar, porque você vem já com uma escrita, no geral, quase 100% correta, não são tantos os erros de português assim que acontecem. Então, isso aqui não tira tanto ponto, por isso é uma zona neutra. Essa parte aqui não disse que você é melhor ou pior que outro candidato. Agora, o conteúdo, se você for muito bom de conteúdo, te garante. Se você for muito bom de estrutura, também garante. Tem barulhozinho que tem vizinha entrando e saindo do apartamento o tempo todo, gente. Tá? Então, a gente tem isso aqui que é muito importante pra gente, é muito importante pra ser olhado.
A gente tem mais de 1.000 vagas, né? Então, como eu falei para vocês, tem muita concorrência, mas também tem muita chance. Vamos falar de estrutura? Mais uma característica que eu esqueci de colocar aqui, que comecei a me distrair com o barulho aqui. A gente tem a tendência FZZ, que é uma tendência de filosófica, tá? Ó, é uma tendência filosófica, perguntas, atualidades, tá? A gente tem, assim, o inesperado para vir da FCC. Uma banca que eu sempre digo, por mais que a gente chute e treine temas, é uma banca do inesperado. Agora a gente vai falar de estrutura, passo a passo, assim, né? Quando você encontra o tema, tá? Ó, me dei conta que eu tenho aqui o tema da FCC no dia da prova. Automaticamente eu tenho que fazer uma busca, tá? Por alguns recursos. Quais são eles? Primeiramente, você tem que pensar no repertório que você vai utilizar. Porque repertório você vai ter que colocar um na introdução, um no desenvolvimento 1 e um tentar pelo menos no desenvolvimento 2. O que é legal de repertório, Chay? Eu gosto sempre de leis, eu gosto sempre de história, eu gosto de série, tá? Podem ser casos que aconteceram, casos reais, podem ser citações, tudo isso funciona, ok? Mas eu falo que eu tenho que já pensar na hora de estruturar, pensar em repertório, porque a gente acabou de ver que a FCC valoriza muito, muito, ó, mas, o conteúdo. Quando você coloca repertório adequado ao tema, demonstra que você sabe de conteúdo, tá? Isso é importante, isso é muito, muito, muito importante para você. Dessa ideia de ter conteúdo, eu quero começar a estruturar com vocês o que tem na introdução, o que tem no desenvolvimento e o que tem na conclusão, tá? A gente sabe que a gente tem 30 linhas. Qual é a minha indicação para vocês? Escreverem as 30 linhas, tá? Que faz uma divisão assim, mais ou menos, né? Introdução, desenvolvimento 1, desenvolvimento 2 e a conclusão, tá? Nisso aqui, né? O que tem que ter na introdução? Tem que ter repertório, tem que ter tese, nesta ordem mesmo, e tem que ter, ó, problemática. Essa problemática podem ser duas causas, duas consequências, duas perspectivas do tema. Que cada uma delas, a problemática número 1 vai dar origem ao tópico frasal do desenvolvimento 1, e a segunda problemática vai dar origem a também o tópico frasal do desenvolvimento 2, que é a primeira linha, que é a abertura, né? Que eu digo, em primeiro momento, é necessário observar que o problema XXX acontece, ou a causa XXX acontece. Aqui, eu vou ter que ter repertório, Chay? Vou, num e no outro. Por quê? Porque esse repertório é, por exemplo, para dizer que esse tópico frasal faz sentido. Se eu pegar, assim, o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, é efetivo em suas ações? O ECA é efetivo em suas ações? Ó, eu faço essa pergunta. O ECA é efetivo em suas ações? Não. Ou sim. Tá? Na hora que eu coloco um tópico frasal, eu digo que ele deixa a desejar, tenho que dizer por quê. Tenho que dar um exemplo, tenho que fazer uma alusão, tenho que demonstrar. Isso aqui, ó, repertório é nada mais nada menos que você provar a sua argumentação, tá? Claro que a gente tem várias estratégias argumentativas
né? Quando a gente coloca lá, assim, sempre uma lenta mudança na mentalidade da população, quando a gente coloca uma invisibilidade do problema, quando a gente coloca insuficiência legislativa, quando a gente coloca base educacional defasada, vários pontos que, perfeito, né? São coringas que a gente tem na manga aqui. Mas eu quero te mostrar tudo que tem que ter em cada um desses parágrafos. E quando eu chego na conclusão, vem uma dúvida gigantesca sobre uma coisa chamada intervenção, né? Se você coloca ou não a proposta de intervenção. Porque é uma coisa que lá no Enem é um item das competências avaliadas. E eu quero trazer para vocês uma coisa que não pode ser esquecida. Gênero não tem a ver com banca, tá? Então, dentro do gênero dissertativo argumentativo, pode sim fazer proposta de intervenção, independente se está lá no item do edital ou não. Porque quando o corretor vai ler, ele sabe que aquela característica ali já faz parte do gênero. Se faz parte do gênero, é avaliado no que eu coloquei aqui para vocês, chamado a estrutura. Estrutura. Vai ponto aqui. Muita gente confunde isso, tá? Então, pode sim utilizar proposta de intervenção e faz muito sentido. Coisas que vocês me perguntam sempre, que eu gosto de reforçar. Chay, quantas linhas por parágrafo? Trabalha aqui na introdução, de 5 a 7, aqui no máximo 10, aqui no máximo 10, e aqui nesse de 5 a 7, que aqui às vezes você vai fazer uma variação 8, né? Vai fazer mais ou menos 8, sobrou uma linhazinha aqui. Quanto mais você escrever, maior é a sua chance de mandar bem, tá? Eu queria mostrar pra vocês aqui hoje, né, nesse vídeo, a estrutura mesmo, esse macro que você vai ter que fazer, esse macro que você vai ter que pensar. Vou trazer mais vídeos pra vocês, falando da FCC, falando das estratégias argumentativas da FCC, dos possíveis temas. Fiquem tranquilaços, que talvez eu traga até um modelo pronto que vai funcionar pra vocês, tá? O importante é que a gente tem tempo e vai se preparar muito bem aqui pra FCC, Polícia Militar, Corpo de Bombeiro, vou ver, né, vocês aí nomeados. Obrigada por terem ficado até aqui comigo no vídeo. Um beijo, sucesso, porque sorte vocês não precisam, mas sucesso vocês terão com certeza.